Então, ela chama atenção assim, falando da preparação. A ascensão não é algo que a gente precisa se preparar contra. A gente não precisa se proteger da ascensão, muito pelo contrário. A ascensão é algo pelo qual nós estamos ansiando e nós fomos preparados para isso. É algo que a gente nasceu, né, com esse propósito de atravessar essa ascensão. Tá? E ela deixa muito claro, depois do processo da ascensão, nada inferior a 5D tem condições de se manifestar aqui na Terra. E, seguidamente, o Luiz Antônio fala também, né, assim, vai acabar 3D, acaba 3D, acaba a Terra como a gente conhece, e o pessoal fica assim, nossa, vai ficar um planeta desabitado, vai acabar a Terra. A minha forma de entender isso é ao contrário. Acaba a Terra 3D, a Terra como a gente conhece. Essa faixa dimensional, ela não tem mais condições, ela precisa realmente ser recuperada, ser restaurada. Mas as frequências mais elevadas que já estão aqui, né? E isso também precisa ficar claro, elas se sobrepõem, são camadas frequenciais, elas já estão aqui, só que a gente tem pouca percepção. Então, quando a gente fala de se manter na 5D, é que a gente consegue ter a percepção de que a gente já está num nível frequencial diferente, né? A gente vê as coisas um pouco diferentes. E aí dá essa sensação de desalinhamento, de desencaixe com o mundo que a gente vive. E talvez esse seja, de todos os sentimentos que a gente pode ter, o sentimento mais claro de quem é alguém desperto, né? É o sentido de não se encaixar naquilo que as outras pessoas veem como realidade normal, habitual, porque para nós é uma incongruência, né? Então esse deslocamento dentro do mundo é o que faz, é uma das grandes características de cada um de nós, trabalhadores da luz, tá? Então ela descreve muito o que seria a grande metamorfose, né? Esse processo de transformação. E ela diz que é uma mudança alquímica de um corpo 3D, um corpo tridimensional, para um corpo pentadimensional. Então ela diz que no momento que acontecer a ascensão, e para ela isso vai ser uma virada de chave, é um grande evento, é um grande flash solar, é um grande ponto de virada, né? É como se ao mesmo tempo a gente vai desconstruindo isso que a gente reconhece como 3D, que faz parte da falsa matriz, e ela se expressa, ela se reconstrói dentro do universo orgânico, que é como ela chama a matriz verdadeira de criação, né? O projeto pela qual nós fomos criados, tá? Então ela vai ter o alinhamento, é o modelo perfeito da criação. E aí ela pergunta assim, tá, mas quando isso vai acontecer? Que a coisa, que todos os vídeos que eu faço, sempre tem a pergunta, né? Seja lá no grupo fechado dela, nas aulas, nos vídeos, em todas as plataformas, tá, mas quando que isso vai acontecer? Quando? Né? A pergunta que não quer calar. E ela diz assim, eu não tenho essa resposta. Aliás, o Brian, que é o marido dela, tem uma resposta para qualquer coisa que ela pergunta, que tenha indicação de tempo, e assim, quando que ele vai arrumar o chuveiro que estragou? Quando que vai buscar o filho no colégio? Quando que vai ficar pronta a comida? Qualquer coisa. Ele sempre responde da mesma forma. Assim, quanto tempo dura um pedaço de barbante? E ela diz que cada vez que ele fala isso, ela tem vontade de pegar aquele barbante, aquele tal do pedaço de barbante, estrangular ele, porque ela, eu quero uma data, eu quero um limite de tempo, né? E a gente também não tem isso, né? Porque a gente vive nessa mesma disputa, assim, caraca, quando é que vai, né? E no ponto de vista dela, não tem uma data porque é algo que está sendo construído. Porque todo trabalhador da luz, ele está alinhado entre si, a gente tem a nossa rede frequencial, a nossa rede de comunicação frequencial, que a gente se comunica mesmo sem se dar conta, mas a gente também está alinhado com uma grade cósmica, com um projeto cósmico, que também é frequencial, né? Então, precisa tudo se alinhar, né? E a gente está nesse alinhamento no aumento da frequência. Então, a gente estava aqui embaixo, tinha pouca gente. Então, teve várias janelas já para fazer esse processo ascensional. Se falou muito em 2012. 2012 era a ideia inicial. Mas o que aconteceu? Tinha muito pouca gente desperta em 2012, então não ia dar liga. Depois teve uma segunda janela em 2016. Tanto, cara, teve muita gente que despertou em 2016. Acho que foi o grande boom do despertar da galera que está aqui hoje foi em 2016. E aí parecia que ia dar certo, mas puxa, não deu também, desalinhou. E então depois parecia que ia em 2023, mas também faltou. Então a gente está nessa. As informações que estão chegando é que isso ia ser, a data era lá 2050, depois foi para 2030 e agora está em 2025. Então, assim, o negócio está crescendo. Até o próprio Rodrigo Romo, que sempre falava que era 2030, 2035, agora ele diz, olha, acho que não vai chegar lá, esse troço vai ser antes, não vai durar até lá. Ele está falando assim, eu acho que o Luiz Antônio tem razão. Pois é. É bem por aí. Tem que ouvir o Luiz Antônio, né? Porque não, se ele está dizendo que o negócio acelerou, não, eu já agora tenho que dar minha mão palmatória, porque
E é bem isso, gente. A gente está sentindo que a né? coisa tá muito acelerada. Muito, né? Não dá para precisar uma data, porque assim, como nós falamos, aqui como vocês, a gente fica o tempo todo. Estamos cansados, vamos dizer que a gente já está há Pois milhares de anos aqui nessa empreitada, né? Mas também sabemos que por ser um universo crístico e a gente está aqui na ordem micaélica, ele sempre dá um jeitinho, dá uma esticadinha na corda e a gente fala, ai não, ele não estica mais porque a corda, ai não, mas eu é. acho que assim, a corda já está puindo, sabe? Então acho que não tem muito mais para onde esticar, não. Uhum. Agora É é bem por vai aí. ou vai, né? Ou vai, ou vai. Estamos em 777 pessoas na live, números Olha, cabalísticos. foi o vai ou vai no Bom, 777. Então, ó. é, exatamente, ó, o universo falando. Alguém tinha perguntado lá no início o que que significava ficar vendo esses números 11, 11, 13, 13. Significa que o universo está Gente, dizendo, oi, tô aqui. Olha só, comecei a travar de novo enlouquecidamente. Minha conexão é, tá. prestem atenção, uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo, né? Eu já até desisti de printar, a Anne também ficava printando. Você ainda tá printando, amiga? Eu parei porque não tem mais espaço na memória do celular. Pois é, eu também. Eu também, porque assim, não dá para tirar tanta foto de tanta hora igual. Mas prestem atenção no que vocês estão falando ou pensando no momento em que vocês olham a hora e a coisa tá igual. Porque tá muito escancarado, tá? De mensagem. E outra coisa que tem acontecido com a gente, e isso deve estar acontecendo com vocês também, é só ficar com as anteninhas ligadas, é o seguinte: essa parte da telepatia, de você chamar alguém, alguém ligar, de você pensar em alguém, essa pessoa aparecer, isso está ficando tão evidente. O que tem acontecido comigo e com a Bianca aqui, e a gente vai abrir uma live para contar as coisas aqui de Portugal, tá? Porque a gente está num rolê, vocês estão pensando que a gente está passeando, vocês não têm noção do que a gente está fazendo aqui. A gente já falou, a coisa aqui está bem doida, é claro, né? Com a gente não podia ser diferente, mas o que tem acontecido é que a gente está telepatando. Anne e eu, a gente já faz isso, né? É, Uhum. e assim, a Bianca aqui comigo, né? Apesar de a gente estar fisicamente perto, tá muito engraçado, porque assim, para de me chamar, Dini. Bianca, Bianca, Bianca. E a gente vai na telepatia, sabe? Bianca, onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu falo, Dini, vai, aqui. Tá muito. Então, assim, testem isso. Testem, assim, abusadamente falando. Testem, porque tá muito legal. Tá muito legal. Esse negócio de vocês começarem a usar o aparelho sensório de vocês, né, o extrasensorial, né, vamos Uhum. passar desses 5 sentidos que a gente sabe, porque as energias estão para isso, sabe? Vamos fazer telefone celular aqui da. Ó, Uhum. tá É, muito legal. e é bem bom tratar de desenvolver essas percepções, porque assim, a tecnologia vai dar pau. Vai dar pau. Tem uma astrofísica americana que eu acompanho, às vezes ela faz também, ela mostra essas previsões, os efeitos solares. O nome dela é Tamita Skov. Ela também tem canal no Instagram e no YouTube. E aí eu vi uma postagem dela no Instagram, tipo, vocês não acham, acho que não tem nada demais acontecendo com as explosões de nível X para cima? Então, já que eu falando não significa, então olhem o que está dizendo o TikToker, o agricultor TikToker preferido dos Estados Unidos. Então, cara, um rapaz, deve ter, sei lá, 20 e poucos, 30 anos, ele é da área rural, faz aquelas plantações altamente tecnológicas, porque hoje essas máquinas colheitadeiras, elas têm GPS do programa, ela vai sozinha pelo campo, e ele dizendo assim: pô, o que que tá acontecendo? Tenho lá meu negócio, não tá funcionando. Aí eu fui ver, o GPS tá louco. E aí eu fui perguntar o que que tava acontecendo para assistência técnica. Ele diz: é o sol. Aí eu olho o sol, tá, é o sol. E aí a resposta: é o sol, é o sol. E ele faz um vídeo todo engraçado, dizendo assim: a explosão solar acabou com o GPS, acabou com a colheita, com a automatização da colheita que ele tinha. Então, assim, a gente já está vendo, já são efeitos os efeitos físicos que essa carga energética do Sol está produzindo. E aí a Carrie vai dizer que esse mesmo tipo de efeito que produz nos equipamentos, ele também ajuda o nosso corpo de alguma forma. Quer dizer, muita gente estava com problemas, que ela diz, problemas mentais, né? Ansiedade, depressão, e TDAH, e não sei o que mais. E muita gente estava sendo usada, muita gente que tem essas predisposições, estava sendo usada como gatilho, como catalisador, para bagunçar o coreto.
seja ela trabalhador da luz, que aí fica tudo desregulado, seja uma pessoa que está bem dentro da caixa e que é usada para justamente apurrinhar Uhum. os trabalhadores da luz. Porque o que está acontecendo? Com essa compressão da matriz falsa que está acontecendo, quem está preso dentro dessa matriz está se sentindo cada vez mais preso, né? Impressionante. Porque o espaço está ficando confinado. Então as pessoas estão ficando belicosas, as pessoas estão ficando agressivas, as pessoas não toleram diferenças, as pessoas não toleram diferenças de opinião. Então todo mundo tem que acreditar naquilo que elas acreditam. Então, assim, cabe ao trabalhador da luz, tipo, seja tolerante, deixa pra lá, não retruca, porque não adianta. Então, isso é aquilo que ela vai dizer lá no outro vídeo, que assim, não fica gastando energia à toa. Aqui no Sul se diz, não fica gastando pólvora em chimango, né? Tem um vídeo muito engraçado, até de uma pessoa que, assim, eu esqueci, mas é o seguinte, gente, não entre em discussão, né? Quando você vê que a pessoa está falando muito absurdo, tá? Ou está viajando na maionese, literalmente, façam igual a vaquinha, o boizinho, só façam assim, ó, e vão saindo de fininho. Isso a gente define como comentários bovinos. Por favor, comentários bovinos, porque, gente, sim, o que a Anne está falando tem muito sentido, porque toda essa pressão dessas energias que estão chegando e afetam o corpo físico, não só das pessoas que estão despertas, mas principalmente dos não despertos, do que a gente pode falar aqui, né? E por isso que nós temos visto um aumento absurdo de uso de ansiolíticos, de antidepressivos, né? E as pessoas recorrendo cada vez mais a coisas que não vão sanar com esses efeitos, né? E sim a belicosidade, a coisa tá muito punk. Então, assim, procurem não entrar em discussões, procurem. Olha o Miguel aí, ó. Procurem não entrar em discussões, procurem entender e perceber que vocês estão para ajudar, principalmente aqueles familiares que nós temos que estão dentro da caixa, sabe? E que não estão entendendo o que está acontecendo com eles. Então, é a hora, sim, da gente usar tudo aquilo que nós aprendemos até agora e colocar na prática. Né? E é por isso que a gente tem vindo tanto com curso presencial, a gente tem batido tanto martelo, justamente para entregar cada vez mais ferramentas e para que a gente esteja unido. Alice, me sinto num hospício. Não, É. e se vocês perceberem, a gente estava andando no metrô aqui e foi engraçado que foi o comentário, acho que foi até Simone. Simone, quando você assistir a live, um beijo, que ela entrou no metrô, uma aluna do curso, e falou assim: gente, eu me senti completamente, assim, destacada, literalmente em outra dimensão, porque as pessoas parecem que estão olhando para o nada, gente, e é desse jeito, as pessoas com o olhar vazio, muita gente, a gente acaba percebendo e sentindo essas energias, né, porque você vai aguçando todo esse aparelho e você começa a perceber o ambiente à tua volta e ver o quão perdidas estão as pessoas. E assim, sem propósito, é muito nítido, e cada vez está ficando muito mais nítido com relação a esse distanciamento, quando a gente fala do joio e do trigo, né? A Carrie vem falando muito isso, né, Anne? Uhum. É isso aí. É bem isso aí. Eu achei interessante o momento que ela volta a chamar a atenção dessa coisa de estar na mente, né? Que a falsa matriz, ela é um projeto mental, né? Então, para usar os termos do Luiz Antônio, que ele dizia, o nosso aparato sensório, ele capta isso. Então, isso é uma projeção, é aquilo que a gente está sintonizado. Então, quando a gente se dá conta disso, que a gente está dentro de um processo que é artificial, que é falso, e a gente sai da matriz mental, então a gente vai para o coração. Por isso que se fala tanto que a quinta D é o sentir, é o coração como a base. Ou que a gente se projeta pelo coronário e se projeta da realidade mental, a gente sai da falsa matriz e aí a gente consegue perceber a matriz verdadeira, né, o que ela chama de universo orgânico. Só que a maior parte da população não sabe disso e fica presa, realmente presa nessa matriz falsa, né? Deixa eu ver uma outra coisa que eu tinha falado aqui, né? E pega bem.
essa pergunta aqui que a Sueli fez, né? Como ajudar a família, né? Boa. E ela faz, eu peguei bem esse gancho, deixei marcada, porque na sequência a Carrie vai dizer, e como ajudá-los, essas pessoas que estão presas dentro da matriz, presas dentro da mente, porque assim, a gente vive num universo em que predomina o intelectual. O intelecto foi o setor que foi mais desenvolvido, foi mais insensado, e ele teve que trabalhar muito para chegar dentro que está. Então, quem se manteve pelo intelecto, pela mente, não quer abrir mão disso também. Então, é um paradigma muito grande a ser quebrado. E ela vai dizer, eles tiveram todas as chances e escolheram não despertar agora, tá? Então, também é respeitar as escolhas dos outros, porque as escolhas diferentes também estão certas, né? Faz parte de cada um. Mas ela volta a dizer, no momento que tiver a ascensão, vai ter uma outra oportunidade para levar todo mundo para fora dessas brumas da mente, dessa realidade que ela chama de realidade escravizada. Então tem mais uma chance. E se não tiver agora, vai ter, em algum momento, eles vão sair das matrizes 3D de controle que foram criadas para controle mesmo. Né? Então, precisa respeitar as escolhas individuais, ainda que não sejam aquelas que a gente gostaria. Né? Faz parte do processo. E também, complementando o que a Anne está dizendo, entender o seguinte, quando a gente fala que vocês estão mais do que cansados de saberem disso, não existe morte, né? Existe uma questão de alteração, hoje a gente pode falar da alteração do corpo físico, que também é energia, né? Isso aqui é uma condensação de energia e a gente chama de matéria, mas até mesmo a questão do telepatar, com o que a gente chamava de quarta dimensão, e que hoje a gente transita muito por outros mundos, né? Porque a quarta dimensão em si, que seria o nosso mundo espiritual, hoje a gente sabe que a coisa já tá indo direto, mas essa forma da gente lidar com essa questão da diferença de a gente pode chamar de graduação, de evolução, mas tá, vamos deixar dessa forma, porque nem é muito isso, né? Cada um está no seu papel, cada um está no seu trabalho. E, de certa forma, o tempo é uma coisa muito relativa aqui dentro da 3D. Quando a gente fala de 5D, o tempo passa de uma forma muito diferente, né? Não existe esse tempo-espaço, esse conceito que a gente tem aqui. É outra coisa. Então, vamos pensar o seguinte: todos esses familiares, a gente acaba tendo preocupação com o filho, né, com o marido, enfim, né, com o cônjuge, mas é soltar, porque aqui nós estamos mães, estamos pais, né, estamos cônjuges, e o mais importante é saber que existe uma continuidade para todos. É a tal da escola, que uns estão matriculados no jardim, outros estão na segunda série. Quando chegar lá no final da escola, a gente vai se encontrar de qualquer forma, né? Todos voltarão à fonte. Vocês lembrem sempre disso, né? E essa questão da evolução, às vezes um pode dar uma acelerada muito maior, o outro fica, aí daqui a pouco esse aqui vai, né, numa velocidade um pouco menor e esse aqui pode ir um pouco maior. Não existe um padrão pré-estabelecido para isso. Então, sim, de uma determinada forma, essas pessoas que momentaneamente estão separadas podem se juntar num outro nível, podem se juntar num outro momento, numa outra realidade, né? Porque esse conceito dessa realidade aqui cai muito por terra, gente. Então, assim, acalmem os corações de vocês, que é o mais importante agora, é fazer o seu trabalho, porque depois vocês vão perceber que até mesmo com relação à telepatia, se a gente alcança isso, né, e se a gente abrange de uma forma muito maior, sim, a gente vai poder se comunicar, né? Eles, de repente, não vão conseguir chegar a isso, mas a gente chega, tá? Então, é bem por aí. E uma outra coisa que ela chama atenção é que a gente não tem como saber quem vai acender ou não, né? Uhum. Que a gente até pode achar assim, não tem possibilidade, mas na verdade, sim, sempre há uma possibilidade. É Talvez verdade. não seja provável, mas possibilidade há. Então, sempre tem uma chance para quem quer, né? Para quem quiser.
Então sempre vão ter os retardatários. É interessante que eu estava assistindo o David Wilcock e ele, nos livros que ele canalizou, das profecias do Michael, ele fala de 2 ondas de ascensão, que a gente está vivendo a primeira, e as 2 vão ser muito próximas. Então é tipo assim, vai a primeira, é tipo um tsunami, vem a primeira onda, depois tem a mais forte atrás, entende? Então é mais ou menos esse o processo, a lógica do processo. Então o que ela diz assim, pode ter certeza que essa ascensão, a gente pode chamar isso de mudança de eras, pode chamar de ponto de ascensão, pode chamar do jeito que quiser, de flash solar, mas vai acontecer nessa vida, tá? Então a gente precisa estar pronto. E como é que a gente se apronta? Se tornando amor. E aí ela diz assim, olha só, a gente não pode se tornar aquilo que a gente já é, só que a gente não lembra que a gente já é, né? Então a gente precisa relembrar aquilo que nós somos, relembrar do que nós somos feitos, né? E aceitação é algo que a gente pode praticar. Então, e para a gente aceitar que a gente é feito de amor e que nós somos seres iguais a deuses, né, e criadores, e que a gente esqueceu disso, né, porque foi feito a gente esquecer nessa simulação que a gente vive, apagaram nossas memórias. Então, lembrar que eu não tenho que ter dúvida disso. Então, treinar a aceitação é parar de se auto-sabotar, né? Então, é não duvidar, né? Então, é sem analisar, sem julgar. Diz que toda vez que a gente faz um julgamento, seja do outro, mas principalmente o nosso julgamento, isso nos arrasta para 3D, nos arrasta de novo para dentro da Matrix, né? Então, assim, sabe aquela coisa do aceita que dói menos? Basicamente é isso. Aceita e treina essa aceitação. Aceitação de que você é um ser divino, de que você é um ser de luz, que você é feito de amor, né? E isso não te faz egóico, não te faz melhor que ninguém, não, mas essa é a tua verdadeira essência, e isso precisa ser relembrado e realmente incorporado, né? Essa coisa precisa estar dentro da gente mesmo.